Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de maio de 2022, o nosso sextou. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sextou amanhã, a gente tem uma grade interessante, aproveitar essa reta final das ligas europeias para a gente focar em jogos que estão valendo alguma coisa, tá? Time que tá brigando ali pelo título, competição europeia, time que tá fugindo contra o rebaixamento, e é isso que eu aconselho a vocês. Às vezes eu dou uma olhada lá no grupo, muita gente, triste com um jogo que não tá valendo nada, Às vezes o jogo, mas a média do time de gol é boa, beleza, mas é boa quando ele tá buscando alguma coisa. Se ele não tá buscando nada, não tem por que você ter interesse no jogo, tá ligado? Mas isso é uma opinião minha, tá? Não posso ficar cagando regra. Passando sobre ontem rapidamente, com exceção ali do Yokohama, que o treinador trollou, botou o time todo reserva, enfim, eu não concordo, né? Até porque o time tava 3 jogos sem vencer, era o jogo ideal para voltar a vencer em casa, recobrar a confiança, seguir ali na liderança. Ele quis poupar, mas faz parte, né? Não cabe a nós ficar chorando, cabe a gente seguir o baile, e assim foi. O restante aí, show de bola, sem falar no jogão que teve da Champions League, hein? Que isso! Camisa pesa e pesa muito. Vamos logo pro nosso sextão então? Já enrolei demais? Primeiro jogo que eu tenho aqui, 1h30 da tarde, pela segunda divisão da Alemanha, jogo do Fortuna Düsseldorf contra o Darmstadt. E o que tem de interessante nesse jogo, o que tem de interessante é justamente por parte do Darmstadt. Ele é o segundo colocado, lembrando que os 2 primeiros sobem direto para a primeira divisão, o terceiro colocado vai para uma repescagem, mas também tem chance de subir, e aqui está muito embolado. O Schalke é o líder com 59, o Darmstadt tem 57, o Bremen tem 57, tem o Hamburgo e o São Paulo aqui com 54, estão correndo por fora, mas tem chance de chegar. Faltam apenas 2 rodadas, então é o seguinte, o Darmstadt jogando contra o Fortuna, que não está brigando por nada, não tem chance de buscar nada ali em cima, também não tem chance de cair, é um jogo que ele tem que vencer. Ele que em 32 jogos fez 67 gols, é o melhor ataque da competição junto com o Schalke, e sofreu 44, também é um time que sofre muito gol. Do outro lado, Fortuna, ali aquela campanha bem mediana mesmo, tá no meio da tabela, 10 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, fez 43 gols, sofreu 39, né? Também é um time ali marcado por muitos gols. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam, o Fortuna vem de 3 vitórias consecutivas contra o Darmstadt, então leva um bom retrospecto aí contra o seu rival. O Fortuna vem de 12 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, time que tá vivendo um grande momento e também marcado por gols nesses últimos jogos, e o Darmstadt dos últimos 5, em todos os 5 também, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas, não é à toa que é o melhor ataque da competição. Então, tropa, para esse jogo aqui, por mais que eu acredito que o Darmstadt esteja, o único interessado no jogo, eu não posso descartar esse momento que vive o Fortuna com 12 jogos de invencibilidade. Eu não acho coerente entrar pré-live no Darmstadt, tá? A não ser que comece o jogo, você vê que o Fortuna tá meio desinteressado, tá facilitando a vida ali, né? Aí pode valer a pena. Mas pra mim é um jogo que eu venho buscar gols, porque o Fortuna vive um grande momento, o Darmstadt, ele tá desesperado, ele tem que vencer, ele sabe que uma hora que ele der ali, ele pode ser ultrapassado, pode deixar a galera que tá ali embaixo, que não tá nem na zona da repescagem, chegar, né, pra última rodada e, pra diminuir um pouco essa pressão, é muito importante ele vencer esse jogo amanhã. Então vou cravar aqui no safe do Mundo Bet, um mar de 1,5, mas o ambas marcam aqui, vem muito, muito quente, tá bom? O 2,5 também. E os, caraca, já SofaScore, que isso, mano, já atualizou? Então é isso, valeu, tropa, pra essa partida é isso. Também 1h30 da tarde, indo agora para a segunda divisão da Dinamarca, tem o jogo do Horsens contra o Lyngby. Esse jogo é muito interessante, por quê? Porque, vamos lá, na Dinamarca sobem os 2 primeiros. As 2 equipes estão empatadas com 53 pontos, o Lyngby leva vantagem pelo critério de desempate, que é o saldo de gols. Só que tem o Helsingør aqui com 51. Então, se o Helsingør vencer o jogo dele e o Horsens não vencer esse jogo, ele passa pelo saldo de gols também. Então, pro Horsens é vencer ou vencer, porque se ele empatar, o Helsingør vencer, já era para ele, tá? E ele jogando em casa, ele vai ter que se expor. Se ele estiver vencendo o Lyngby pode estar caindo para a 3ª posição, então o Lyngby tem que se expor também, e eu vejo sim um bom cenário para gols, tá? Um jogo que envolve desespero, um jogo que envolve vaga na primeira divisão, e tem tudo sim, ainda mais que o Lyngby tem, em 27 jogos, fez 56 gols, o Horsens em 27 jogos fez 44, são 2 equipes ali com bons ataques. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5,
a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. O Austin vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. O Lyngby vem de 3 jogos consecutivos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Esse que eu quero explorar, tá bom? Principalmente pela necessidade do Austin de estar vencendo, jogando em casa. E também o Lyngby, se ele começar perdendo ou se ele começar vencendo, aí que o jogo vai ficar maluco, tá bom? Então eu vou cravar aqui no Safe no Mundo Bet também o mar de gol e meio para colocar no bilhete, mas com certeza o 2,5 aqui e o ambas marcam vem muito quente pela necessidade da partida. Placar para mim? Pô, vou cravar um 2-1 pro Lyngby. O outro jogo aqui, né, falando do Helsingborg, 2 horas da tarde, é um jogo muito importante para ele, porque ele tem que vencer. Se ele vencer, independente desse resultado aqui, ele entra na zona de classificação. O problema, né, apesar de ele enfrentar o Fredericia, que não briga mais por nada, que já está bem distante aqui da zona de classificação, cara, o Helsingborg está num momento muito ruim. Ele que era o líder, vem de 5 derrotas consecutivas. Isso acaba, tá ligado? Pô, como é que eu vou entrar num time que tá vivendo um mau momento? Ah, mas tá enfrentando um time que não tá brigando por nada. Beleza. Mas dentre esses 5 jogos aqui, ele também tava enfrentando um time que não tava brigando por nada e perdeu. Então é um jogo para tomar cuidado, tá? De repente seja interessante, tá buscando gols pelo desespero do Helsingborg, porque mesmo nessa fase ruim ele ainda tem chance de subir, então ele vai se expor jogando em casa, pode acabar levando o gol do Fredericia, pode ser também um jogo interessante para gols. Toma cuidado com o mercado de resultados, que embora favorito, é complicado a gente entrar no time que tá numa sequência dessa, beleza? Placar para mim desse jogo. Vou dar uma moral pro Helsingborg, vou cravar um 2-1, mas pô, na moral, quem for, vai com empate. E só para mostrar aqui, o Helsingborg dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. E o Fredericia dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Então, jogo bom com tendência de gols. 1h45 da tarde, indo para a Itália. Agora tem o jogo da Inter, que vai receber o Empoli. Odd muito baixa da Inter, 1.14. Então fica completamente inviável estar entrando na vitória. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Inter trava o título contra seu rival de cidade, o Milan. Tem 2 pontos de diferença, então é muito importante para a Inter vencer seus jogos. Faltam apenas 3 rodadas. Dá para buscar porque de vez em quando o Milan dá uma tropeçada aí, então a Inter tem que acreditar. Do outro lado eu tenho o Empoli, tá na zona neutra, vai brigar por nada aqui em cima, também não vai ser rebaixado. É um time que acabou de subir para a primeira divisão, então acredito que o objetivo tenha sido atingido, permanecer mais uma temporada na primeira divisão. Querendo ou não, o investimento ele acaba sendo maior, acaba entrando mais recursos, né? Cota de televisão e tal, tudo para a primeira divisão é melhor. Então, para ele, show de bola, ele que acabou de subir, então provavelmente vai dar uma melhorada no time para a temporada que vem. A Inter vem de 9 vitórias consecutivas contra o Empoli, 16 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 6 venceu o seu rival no primeiro tempo, então não tem jeito, ó. Pode carimbar, freguesia pura. A Inter e o Empoli vem sofrendo gols há 3 jogos. A Inter dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O Empoli nada de interessante. Esse detalhe é importante. A Inter dos seus últimos 7 jogos, em 6 venceu o primeiro tempo. Então, tropa, para esta partida aqui, acredito que a Inter já vem para matar o jogo, igual ela tem feito nos seus últimos jogos, tá jogando em casa, precisa vencer para alcançar o Milan, então acredito que o Empoli, que não tá lutando por nada, tá ali tranquilão na dele, vai acabar sofrendo na mão da equipe de Milão, tá? Então vou cravar aqui uma vitória no primeiro tempo. Quem quiser explorar gols pode ser interessante, mas essa vitória do primeiro tempo tá pagando mais e é isso que eu vou buscar. Placar para mim, 3-0 para Inter. Mais um jogo de segunda divisão, indo agora para a Suíça, às 2h30 da tarde. Eu tenho o jogo do Schaffhausen contra o Kriens. O Schaffhausen que os últimos 2 jogos aí acabou dando green pra gente. Vamos ver se ele mantém essa escrita. Vamos dar uma olhada na classificação pra gente entender o que tá acontecendo. O Schaffhausen, ele precisa vencer porque ele tá em segundo lugar, mas ele está apenas a 1 ponto do primeiro. Lembrando que o primeiro ele sobe direto na Suíça e o segundo vai fazer uma repescagem. Vai enfrentar o penúltimo colocado da primeira divisão, tá? Vai disputar a relegation. Então é claro que o Schaffhausen ele que tem que ganhar não só para tentar passar o líder, como também ele está empatado em pontos com o terceiro colocado. Então talvez nem a chance de ir para a repescagem ele consegue. E jogando contra o Lanterna, um time que em 32 jogos ganhou apenas 3, é uma péssima campanha, fez apenas 13 pontos, são mais de 40 pontos de vantagem para o seu adversário. É jogo que o Schaffhausen tem que vencer, tá? Deu uma olhada na cotação, tá 1,25, 1,30 para completar o bilhete, pode valer a pena. Pode valer a pena também, de repente, uma vitória no primeiro tempo, porque a diferença de times é absurda, o Schaffhausen jogando em casa, precisando vencer. Eu acredito sim, e vou falar para vocês, hein? Ele tem tudo para vencer bem esse jogo aqui, tá? Lembrando que o critério de desempate, primeiro, é saldo de gols.
e a diferença entre os dois aqui, do Schaffhausen e Poiral, é apenas de 3 gols, é muito importante ele não só vencer, como criar um saldo também em cima do Lanterna, um time que em 32 jogos sofreu 80 gols, quase que eu falei 8, né? Em 32 jogos sofreu 80 gols, cara, é o jogo ideal para ele carimbar pelo menos a segunda vaga ali, tá? A repescagem. Placar para mim desse jogo, pô, vou dar uma de maluco, vou meter um 5-1 pro Schaffhausen, e é isso, irmão. 3h30 da tarde, a gente tem a última rodada da segunda divisão da Itália, né? Vou passar apenas por um jogo, mas eu peço para vocês, quem for entrar em algo, busque jogos de equipes que ainda estão brigando por alguma coisa, tá legal? Não entra em jogo que já tá tudo definido, o time já vai subir, ou já vai cair, ou não vai ficar na zona neutra, não procure esses jogos. Vamos lá, separei um jogo aqui que tem tudo para ser maluco, apesar da qualidade suspeita dos times, mas tem tudo pra gente ver gols, que é o jogo do Alessandria contra o Vicenza. Por quê? O que acontece, tropa? A Alessandria, no momento, tá com 34 pontos, tá na zona da repescagem, tá? E o Vicenza tá na zona de quem é rebaixado direto. Tá aparecendo aí, tá? Os 3 últimos aqui que estão em vermelho são rebaixados direto. E os 2 aqui vão disputar ainda uma repescagem para não cair. E o que acontece de interessante? Se o Vicenza ganhar esse jogo, ele empata em pontos com a Alessandria e acaba ultrapassando o seu adversário. Por quê? Porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E o Vicenza já venceu o primeiro jogo. Então, se ele vencer mais uma, ele leva vantagem no confronto direto. Até aí, tranquilo. O problema da Alessandria também é que o Cosenza vai jogar. E se o Cosenza vencer o jogo dele, ele pode ir a 35. E o Vicenza vencendo aqui, ele vai a 34. Passa no critério de desempate e a Alessandria pode estar caindo direto. Então eu tenho um jogo de um time que não pode perder de jeito nenhum. Se a Alessandria pelo menos empatar, já está garantida ali na repescagem, vai ter chance de não cair. E do outro lado eu tenho um time que é vencer ou vencer, irmão. Se o Vicenza quiser ainda permanecer aqui na segunda divisão, ele tem que vencer e vai poder ter a chance de disputar a repescagem. As duas equipes em 37 jogos sofreram bastante gols. O Alessandria sofreu 58 e o Vicenza sofreu 59. Se a gente olhar aqui o histórico, dos últimos 9 jogos da Alessandria, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Vicenza, dos últimos 8, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Só que assim, tropa, para esse jogo, eu quero explorar o desespero. Por mais que seja perigoso por conta do ataque fraco das duas equipes, como é o jogo da vida do Vicenza, para ele é vencer ou vencer, eu quero explorar sim, ele se expondo. A Alessandria, que está vivendo um momento melhor, 4 jogos invictos, jogando dentro de casa, pode aproveitar também e quero explorar o mercado de gols, pelo menos 2 golzinhos, eu acredito que a gente veja, tá bom? Dou fora do mercado de resultados, toma cuidado, por mais que a Alessandria seja favorito pelo momento e por ser mandante, cara, precisa apenas do empate. É um time que não precisa ganhar e essas coisas a gente tem que tomar cuidado, tá legal? 1,5, caso saia um gol no primeiro tempo, pode ser interessante, tá buscando mais gols nesse jogo, mas é um jogo que pra mim é interessante. Outros cenários que você pode buscar, tipo esse como o do Cremonese, é essa parte aqui de cima, ó. Os 2 primeiros sobem direto, o terceiro e o quarto eles ficam numa semifinal e vão aguardar o confronto do 5º ao 8º, vão sair 2 times, né, nesse confronto direto para formarem as outras semifinais e vão brigar por uma vaga. E essa vaga aqui, essas 2 vagas diretas, está em aberto, porque o Lecce tem 68, o Monza tem 67, o Cremonese tem 66, então de repente o Lecce perdendo, o Monza e o Cremonese vencendo, eles acabam ultrapassando e conseguem essa vaga, o Lecce vai ter que jogar ali o mata-mata contra essa galera aqui de baixo. Então pode ser interessante estar dando uma olhada nessa disputa aqui, por essas 2 vagas, que está completamente aberto, pode ser interessante explorar desespero, explorar a vitória. Beleza? Eu não vou ficar falando todos os jogos porque vai ficar muito maçante, mas pode valer a pena aqui o mercado de gols. 4 horas da tarde, voltando para a Itália, tem o jogo da Juventus que vai visitar o Genoa. Esse jogo aqui vocês têm que tomar cuidado, essa cotação da Juve não está 1,90 à toa. A Juve ela não almeja mais nada na competição. Ela já está aqui na Champions League, está garantida, faltam 3 rodadas. A Roma e a Lazio só podem somar 68 pontos. A Juve já está com 69. A Juve também não vai brigar pelo título. O Milan teria que perder todas as 3, a Inter todas as 3, a Napoli todas as 3 também, e a Juventus ganhar todas. Não vai acontecer pelo momento que o Milan e a Inter estão vivendo e por causa dos seus adversários também. E do outro lado eu tenho a Genoa, que é o grande interessado no jogo. Por mais que a Genoa em 35 jogos tenha ganho apenas 3, ela está com 25 pontos e está apenas a 3 pontos do Cagliari. Faltando 3 rodadas, 3 pontos é completamente possível de tirar. O problema do Genoa é que ele empata bastante, né? Empatou 16, é o líder aqui de empate disparado. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam normalmente jogo de gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 também foram ambas marcam. Juve vem de 6 vitórias seguidas contra o Genoa, então não tem jeito. Vamos carimbar aqui, que a freguesia tá rolando.
Genoa dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve menos que 3 gols. E a Juve vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Tropa, é o seguinte, o jogo que eu separei só como alerta, por mais que a Juve tenha um time melhor, seja grande favorita para esse jogo, a gente tem que entender qual é a motivação da Juve. A gente tem reparado, principalmente no final de semana, que os times que já estão garantidos ali acabaram, tipo assim, jogando de qualquer jeito, tipo o Bayern de Munique que perdeu, o Dortmund também perdeu. Então eu fico preocupado, tá? Porque o interessado nesse jogo é o Genoa. O que eu exploraria pré-live seria um mar de gol e meio pelo desespero do Genoa de ter que vencer. Faltando 3 rodadas, ele sabe que se ele não vencer vai ficar complicado. E a Juve, por ter um time melhor, pode acabar castigando no contra-ataque também. Para mim, o melhor cenário é gols. Entrar na Juventus, só se eu estivesse vendo o jogo, Juve com o time titular, jogando para ganhar, como se estivesse precisando da vitória. Aí são outros 500, né? Aí daria para explorar essa odd aqui. Mas fora isso, toma cuidado. O Genoa é um time under, então buscar gols é complicado, mas como tá funilando, né? O campeonato tá acabando, eu acho que o desespero vai bater cada vez mais nele e a chance da gente ver gols é grande. Beleza? Pra cá pra mim, 1-1. E pra gente fechar o nosso dia aqui às 9h30 da noite, Série B, eu tenho o Sport contra Tombense. Se a gente olhar aqui a classificação, o Sport é o 6º colocado, perdeu apenas uma. Eu gosto desse time do Sport, principalmente quando está jogando em casa. E a Tombense é aquele time que está invicto, mas também não venceu. São 5 jogos e 5 empates. A cotação, quando eu olhei agora do Sport, ela estava 1,90. Então pode ser interessante, de repente, explorar com empate anula, né? Ou um dupla chance para ganhar com empate, já que a Tombense só vive empatando. Se empatar, você ganha do mesmo jeito. Eu acredito que o Tombense não vence o Sport lá na ilha, tá? Acredito que o Sport deva vencer, no máximo empatar, então pode valer a pena. A única coisa que eu devo lembrar vocês que é Série B, e Série B tudo pode acontecer. Beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos, tá? Para mim esses são jogos que têm mais valor, e a situação que eu falei da Itália, tem jogos da segunda divisão da Holanda, que é sempre boa para gols, mas para mim já está completamente definido. O primeiro e o segundo sobem direto, é a última rodada também, e já está certo aqui quem vai subir. Do terceiro ao oitavo, que vão brigar por mais uma vaga, já está certo também. Na verdade é do terceiro ao nono, porque o Ajax não pode subir, já que tem o Ajax principal na primeira divisão, não pode ter 2 times iguais na mesma divisão, então essa vaga passa por De Graafschap, então, pô, do De Graafschap pro décimo é 9 pontos de diferença, não tem como, tá legal? Outra coisa também, toma cuidado com esse jogo aqui, do Paderborn contra o Sandhausen, porque são 2 times bons para gols, com certeza são, só que faltando 2 rodadas, o Sandhausen não pode mais cair, não tem mais o risco. O máximo que o Dresden vai chegar aqui é a 37. Então, como não é um jogo que tem interesse, eu vou ficar de fora, beleza? Acredito que seja isso. Tem um jogo da Alemanha aqui também, né? Esse jogo aqui pode ser bom para gols, mas eu não sou muito fã de entrar em jogo do Bochum não, com a Arminia. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que hoje já esteja sendo bom também. E tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma duplinha pra gente. Tem jogos melhores, mas eu quero dar essa arriscada aqui. Primeiro jogo, cravei a vitória no primeiro tempo da Inter de Milão. Seus últimos jogos, ela tem feito os gols no primeiro tempo. Eu acredito que tem tudo sim para ela já passar o carro e seguir ali na briga pela liderança. E segundo jogo, cravei a vitória do Schaffhausen. Tá jogando em casa, precisa muito vencer. Vai pegar o Lanterninha, o time que tem 40 pontos a menos que ele. E acredito que tem tudo sim pra gente ver uma vitória até tranquila do Schaffhausen. Essa nossa dupla deu total de 1,80 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!